amores da tia Fábia! Tudo bem com vocês? Ai, tô com tanta saudade. Eu sempre falo isso, mas é que eu tô com muita saudade mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. A gente estudou aquela lição da história de Moisés, depois foi o Josué que foi líder do povo. Lembra? Contamos muitas histórias. Vocês fizeram atividade, não foi? Tia Tamires contou história, tia Fran contou história, eu contei história, não é mesmo? Então, ó, na semana passada, tia Tamires contou a última história daquela lição. Foi, ó, 15 histórias a gente fez, ó, 5 mais 5 mais 5. 15 histórias diferentes a gente aprendeu. Olha quanta coisa vocês aprenderam. Não foi? Verdade. E hoje eu não vou contar uma história daquela lição. Não, aquela lá acabou. A gente aprendeu muita coisa dela. Daqui uns dias a gente vai ter uma lição nova. Mas enquanto a nossa lição não chega, eu vou contar uma história diferente. Tia Fran, semana que vem, vai contar outra história diferente. Surpresa! Tá bom? Mas antes eu quero saber aí, ó. Quem é de vocês que tem amigos? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Eu tenho meus amigos, minhas amiguinhas. Eu tenho. Tenho as melhores amigas, tem umas que são amigas, mas tenho gente que são as melhores. Vocês têm melhores amigos? Tem? Pode ser um adulto, pode ser uma criança da idade de vocês, pode ser um primo, pode ser um vizinho, mas são amigos. E amigos, vamos pensar junto aqui. Amigos fazem o quê? O que os amigos fazem? Andam juntos. Muito bem, quem falou que anda junto? Brinca junto, liga um pro outro, conversa, vai no parque. Agora tá mais ou menos, mas às vezes vai no parque, não é? O amigo faz as coisas, algumas, né? Não tudo, mas faz algumas coisas juntos, não é? Eu faço coisas com as minhas amigas, eu vou caminhar, eu converso. Vocês também fazem coisas com os amigos de vocês, não é? Então, Jesus também tinha amigos. Olha! E hoje eu vou contar para vocês, ó, vou ler, na verdade, a história desse livro. Esse livro aqui é de uma coleção que se chama, ó, tem vários livrinhos dessa coleção, que se chama Amigos de Jesus. Um amigo meu que se chama Gladir Cabral. Ele é pastor e ele escreveu todos esses livrinhos aqui, ó. E hoje eu vou contar um para vocês, outro dia eu conto outro, tá bom? Hoje eu vou contar a história de Pedro e de Jesus. Eles eram amigos e eu vou contar alguns acontecimentos dessa amizade, tá bom? Vou começar, hein? Ó. Então, essa aqui é a capa do livro. Essa é a contracapa do livro. E a editora desse livro se chama Edições Sabida. Ah, que nome engraçado! Mas é a empresa, a fábrica que fez esse livro, que fez esses desenhos, que escreveu no papel. Se chama editora, tá bom? Vamos começar então? Quem tá curioso para saber do amigo de Jesus? Então, ó, o livro se chama Pedro. Vamos ver as histórias, hein? Preparados? Eu vou ler e vocês, ó, vão imaginando aí na cabecinha de vocês, tá?
Eu vou falando, vou lendo e vocês vão imaginando aí na cabeça, tá bom? As ondas calmas do mar da Galileia batiam na areia da praia. Os irmãos Pedro e André consertavam as redes. Eles estavam cansados, mas havia muita coisa para fazer. Pois é, André, hoje a pesca foi boa, disse o Pedro. É mesmo, Pedro. Olha só que peixão. Eles amavam a Deus e acreditavam que um dia o Filho de Deus voltaria. Olha lá. Olha o peixão que ele falou aqui, ó. Viu? Enquanto eles conversavam, alguém se aproximou. Era Jesus que veio até eles para fazer um grande convite. Eu sei que vocês conhecem o mar e sabem pescar muito bem, mas eu quero convidá-lo para outro tipo de pescaria. Venham comigo para serem pescadores de gente. Pescador de gente? Como é isso, gente? Olha lá o Jesus conversando com Pedro e com André. Certa vez, alguns homens foram até Pedro perguntar se Jesus pagava os impostos corretamente. Pedro foi até Jesus e recebeu dele uma ordem absurda. Pedro, vá até o lago e jogue o anzol. Puxe o primeiro peixe que pegar e você encontrará dentro da boca dele uma moeda. Com ela, pagaremos nossos impostos. Dito e feito, Pedro foi ao lago, pescou um peixe e dentro dele encontrou uma moeda. E aí, eles pagaram os impostos. Olha só. Pedro andava com Jesus e Pedro obedecia a Jesus. Mas eles eram amigos também. Tá bom? Aqui do outro lado, na outra página que eu li antes, olha só. Sabe o que quer dizer pescador de gente? É isso que a gente faz. A gente fala de Jesus para as pessoas, a gente mostra como Jesus é amoroso, como Jesus é carinhoso. E aí as pessoas acreditam, ó, e vêm para pertinho de Jesus. Isso é pescador de gente. Vamos ver mais o que o Pedro e Jesus andaram aprontando, hein? Vários pedacinhos de várias histórias, alguns vocês já sabem. Certo dia, Jesus foi para um lugar deserto. Deserto é onde não tem nada. Só pedra, terra, para ficar sozinho e orar um pouco. Mas não teve jeito. Uma grande multidão, que é multidão? Muitas pessoas veio atrás dele. Gente de muitos lugares distantes. Eles que haviam caminhado muitos quilômetros só para estar pertinho de Jesus e ouvir as suas palavras de amor. De tardinha, Pedro, que estava junto com Jesus, e seus amigos foram falar com Jesus. Senhor, já é muito tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora para que possam comprar comida. Eles não têm que ir embora, Jesus disse. Vocês é que têm que alimentá-los, respondeu Jesus. O susto foi enorme, Pedro levou um susto. Mas, mestre, é gente demais. São mais de 5.000 pessoas. E nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Lembra? Eu já contei essa história para vocês. Que Deus multiplicou, fez o milagre do pão e do peixe. Tragam os pães. Opa, não mostrei a figura, né? Olha lá, o Pedro estava assustado e o povo tudo em volta querendo comer. Já estava muito tardinha, 5.000 pessoas. Tragam os pães e os peixes aqui, disse Jesus. Eles trouxeram os pães e os peixes. Jesus mandou o povo se sentar na grama, deu graças ao Pai pelo alimento e entregou para que partissem. Todos comeram e ficaram satisfeitos,
e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Ó, o povo sentado na grama e Jesus partindo o pão e dando graças a Deus pelo pão. Depois daquele jantar maravilhoso no deserto, Jesus despediu-se dos discípulos. Olha, vocês vão na minha frente, entrem no barco e vão para o outro lado do lago, enquanto eu me despeço desse povo. Além do mais, preciso de um tempo para orar. Os discípulos entraram no barco e foram remando contra o vento forte. Já passava das 3 horas da madrugada, quando viram um homem caminhando sobre as águas. Levaram aquele susto. É um fantasma, gritaram eles. Mas o homem respondeu: não tenham medo, não. Sou eu, Jesus, o mestre de vocês. Olha lá, tempestade e Jesus andando sobre as águas. E o Pedro, ó, lá no barco esperando. Mas estava muito escuro, não dava para ver que era Jesus. Por isso que Jesus falou que era ele. Pedro ficou assustado. Se é o Senhor mesmo que está aí, então faça com que eu também ande em cima das águas. Vem, respondeu Jesus. E Pedro foi com a cara e com a coragem. Quer dizer, só com a cara. Quando ele sentiu a força do vento, faltou coragem. Pedro começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Na mesma hora, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha lá, Jesus sobre as águas. O Pedro até começou, mas ficou com medo. E aí, já era. Começou a afundar, mas Jesus estava lá. Agora outra parte de outra história de Pedro e Jesus. Estão vendo como que Jesus andava junto com Pedro? Que eles eram amigos, estavam sempre juntos? Olha quantas coisas aconteceram quando eles estavam juntos. Certa vez, Pedro perguntou: Senhor, quanto... essa aqui eu já contei, hein? Certa vez, Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que me ofende? 7 vezes? Quero ver aí quem sabe aí. Quantas vezes a gente tem que perdoar? Eu contei essa história. Não apenas 7, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Dá um numerão. Na verdade, Cristo quis dizer a Pedro que a gente tem que perdoar sempre. Olha lá os dois conversando, ó. Não falei que os amigos conversam? Muito bem. Vamos ver mais o que aconteceu na vida dos dois amigos? Quando a festa da Páscoa estava chegando, Jesus convidou os discípulos para ficarem juntos e jantarem. Na hora da ceia, que é a janta, Jesus pegou uma toalha, amarrou na cintura, depois pegou uma bacia com água e começou a lavar e enxugar os pés dos seus discípulos. Pedro achou aquilo muito estranho. O Senhor vai lavar os meus pés? Pedro, agora tu não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde entenderás. O Senhor nunca lavará meus pés. Se eu não lavar, tu não serás mais meu discípulo, disse Jesus. Ah, Senhor, se é assim, eu quero que me laves, não somente os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, disse Pedro. Calma, Pedro, você já tomou banho, já está limpo, o seu coração já foi lavado pela minha palavra, disse Jesus. Olha lá, Jesus lavando o pé do Pedro. Muito bem. O que será que agora, que esses dois andaram aprontando agora, hein? O que Cristo queria ensinar
é que a gente precisa aprender a servir, a ajudar as outras pessoas. E isso não é fácil. E só se consegue com muito esforço e com muito amor. A vida de Pedro tem muitas lições de força e de fraqueza, coragem e medo, dúvida e fé. Quando Jesus foi preso, Pedro foi o primeiro a tentar defendê-lo. Mas naquela noite, cheio de medo, ele negou que era amigo de Jesus. Ai, a gente faz isso? Não pode, gente. Mais tarde, depois que Jesus morreu e já ressuscitou, Jesus apareceu numa praia. Enquanto os discípulos pescavam, Pedro foi o primeiro a conhecer Jesus e lançou-se ao mar para encontrá-lo. Jesus trouxe novos desafios para ele. Pedro, tu me amas? É claro, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Bom, junto com os demais discípulos, Pedro tornou-se um grande pastor do povo de Deus e um grande pescador de gente para Jesus. E ó, acabou a nossa história. Aqui os dois, ó, a última vez se encontrando antes de Jesus ir para o céu. Tá vendo? Olha quantas coisas os dois amigos, Jesus e Pedro, fizeram juntos. Muitas coisas, porque eles andavam muito juntos, né? Então, ó, muito bem. Outro dia eu conto outra história, ó, dos amigos de Jesus. Tá bom? Por hoje, ó, história de Pedro, vários pedacinhos da vida dele junto com Jesus. Muito bem? Vamos fazer uma oração, falar com o Papai do Céu? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Abençoa todos os nossos amigos. Abençoa os nossos familiares. Abençoa o nosso alimento e perdoa as coisas erradas que eu faço. No nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, essa era a nossa história de hoje. Ó, vou ficar aqui torcendo pra gente se encontrar logo, tá bom? Ó, beijinho pra vocês, boa semana e fiquem em paz.